Olá, estamos aí de volta, né? Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Eu venho aqui mais uma vez agradecer a sua persistência, a sua resiliência, você que me acompanha mesmo nas férias, mesmo com esse frio, mesmo que o assunto seja chato, como a política está chata no Brasil, né? A pandemia, a economia, a política, tudo muito repetitivo, né? E quero aqui fazer um apelo, se você gosta, veja o máximo que você puder o vídeo, recomende aos amigos, recomende que se inscrevam e que acompanhem aqui a nossa mensagem baseada na minha inteligência, na minha experiência e também na minha resiliência. Eu também sou resiliente, eu não sou imparcial, eu tenho um lado, eu sou do seu lado, mas sou independente. Não apoio, não aprovo o governo, nem a oposição, eu sou do teu lado. Tá? E é por isso que eu venho aqui agradecer. Bom, o Bolsonaro também se dedica às redes sociais, né? Às quintas-feiras ele faz uma live. A live é no Palácio, ou seja, no espaço público. E no caso da live de ontem, transmitida pela Rede Brasil, eu quero lembrar que uma das promessas de campanha do Bolsonaro foi fechar a Rede Brasil, né, de televisão, que era chamada de TV Lula. E agora é TV Jair, né, porque está sempre à disposição do chefe para fazer sua promoção pessoal. E não é apenas promoção, a atender aos seus chamados mentirosos. Mentirosos. O Bolsonaro convocou ontem todo mundo para assistir uma live na qual ele ia mostrar provas das fraudes nas eleições, nas urnas eletrônicas no Brasil. Não mostrou nenhuma fraude que tenha sido confirmada. Só lorota, só fake news, só mentiras e mais mentiras, um acúmulo de mentiras. Uma fraude que houve no Maranhão, que já foi comprovada que não houve. A eleição, o PSDB, em 2014, processou a eleição no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que tinha vencido e que, no entanto, foi dada a Dilma. E isso não resistiu nem à época. O próprio PSDB desistiu disso aí. Mas o Bolsonaro continua levando hackers. A mais nova hacker que ele levou para lá é a Naomi Yamaguchi, irmã da Nise Yamaguchi, né? Madame Cloroquina. Aí você vê o noticiário, por exemplo, o noticiário do UOL diz que o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral o chamou de moleque. Que pessoal? Quem foi? Não tem ninguém que assume esse tipo de coisa. Até os insultos que ele faz não são devolvidos, porque todos um bando de covardes, né? O Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, apoiou ali uma nota vazia, sem assinatura e sem objetivo, né? Sem um nome dele, do Bolsonaro. E agora o Gilmar Mendes, olha, está na hora de acabar com essa lorota, tem que agir. Tal. E o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, deputado pelo Amazonas e vice-presidente da Câmara, fez mais uma vez um alerta. Olha, estão deixando o Bolsonaro folgar com essa tentativa de golpe dele. Uma hora vai dar certo, porque ninguém reage para valer. Fica só na base do papo, da saliva, da conversa mole, né? E dessa forma ridícula, usando o palácio, usando a TV estatal, tudo pago com dinheiro nosso. O Bolsonaro não é dono do Palácio da Alvorada, não. O dono do Palácio da Alvorada sou eu, é você, nós que pagamos impostos, né? E, além do mais, eu estou convidando para esta semana, a minha entrevista da semana é com o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, da USP, que vive escrevendo também nas redes sociais. E o problema grave do governo Bolsonaro não é o governo Bolsonaro, é o desgoverno, como eu chamo aqui, porque não tem governo, porque ele não governa, porque ele não quer governar. O Centrão também não quer governar. Então o Centrão é que manda, mas não governa. O Centrão quer o dinheiro, vai lá, 11 bilhões na conta das emendas parlamentares do Arthur Lira, mais 4 bilhões na conta do cheque em branco,
novas emendas, e por aí afora, né? 6 bilhões na conta do fundo eleitoral, furto eleitoral, né? Então, isso é uma vexame, é uma vergonha. Agora, vexame mesmo. Ontem eu fiquei envergonhado de ver o Wagner Rosário, o cara é controlador geral da União, participando de uma farsa bolsonarista. Vai participar de uma entrevista coletiva com o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Marcelo Queiroga é o Pazuello de jaleco. É um cardiologista respeitado e está jogando respeito no lixo, participando dessa farsa. Vão lá, fazem uma entrevista coletiva para dizer que não houve corrupção no caso da Covaxin, apesar de todos os indícios de irregularidade. E, em vez de apontar esses indícios, que foram só citados, foram para cima dos irmãos Miranda, que simplesmente cumpriram o seu dever, o Luiz de deputado e o Luiz Ricardo de servidor, levando ao presidente da República indícios muito graves de corrupção, indícios que foram descritos nos depoimentos dos dois na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a Covid, e que os fatos vieram a confirmar durante o recesso. O Bolsonaro exigiu do Lira e do Pacheco, os presidentes das casas do Congresso Nacional, que mantivessem o recesso para que a CPI não tivesse movimento. Mas mesmo assim as coisas vieram na mão, vieram no correio, nas redes sociais, nos e-mails para a CPI, né? O caso da Bharat Biotech, o laboratório indiano que vendeu vacinas através da Precisa Medicamentos, do Francisco Emerson Domiciano, amigão do Flavinho Bolsonaro, amigão. Flavinho Bolsonaro levou para o presidente do BNDES, porque ele teve uma boa ideia sobre banda larga no Nordeste, e apareceu lá na reunião da CPI para contar isso, como se ele tivesse feito um grande feito, né, para a nação. E, no entanto, o Wagner Rosário e o Marcelo Queiroga anunciaram que não foi, o contrato foi desfeito, né? O contrato foi desfeito depois que o Luiz Ricardo Miranda apontou os erros da invoice, a tentativa de pagamento, de um adiantamento de mais de 200 milhões de reais, 45 milhões de dólares, e por aí afora, né? E, no entanto, nenhuma investigação, nenhum inquérito foi aberto a respeito desse rapaz, que, aliás, até hoje eu não consegui ver nenhuma foto dele no jornal, né? No jornal, nenhuma imagem na televisão. Está na Índia, está com depoimento marcado na CPI, mas está na Índia, né? Hoje nós temos também, além de lamentar aquela coisa nojenta que foi a coletiva de Wagner Rosário e Marcelo Queiroga, temos também que comentar a tragédia do incêndio do depósito da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Não foi na sede da Cinemateca, na Vila Mariana, ali perto do Ibirapuera, não. Na Vila Leopoldina, na Zona Oeste. Se queimaram todos os filmes que eram guardados lá, os documentos, os equipamentos. E aí hoje, o estafeta do Bolsonaro na Secretaria da Cultura publicou, aceitou lá uma forma de arrumar dinheiro. A Cinemateca teve um incêndio porque não paga a luz. Tá, o governo federal tomou a administração para ele, que o governo estadual de São Paulo queria, e não pagou nem a luz. E aí teve um incêndio monstruoso, destruiu tudo, né? Que vem depois do incêndio do Museu Nacional, que vem depois do incêndio do Pantanal, depois do incêndio da Amazônia. Os governos brasileiros, olha, o primeiro incêndio da Cinemateca foi em 57, o governo do Juscelino Kubitschek, mas tem se agravado muito agora,
Então, o governo brasileiro é um governo de piromaníacos, incendiários, né? E o Carlos Alberto Calil, né, que foi secretário da Cultura e que é o presidente da Sociedade dos Amigos da Cinemateca, está dizendo que esse não é um acidente, é um incidente, é alguma coisa que foi provocada pelo desleixo, pela desatenção, pela incompetência, por tudo que esse desgoverno representa. Aí vem o Paulo Guedes para dizer que o IBGE está na idade da pedra porque disse que o desemprego está em 14,6%. Pelo amor de Deus. O IBGE é uma instituição respeitável. O desemprego no Brasil é uma evidência. Está na cara que essa retomada da economia acontece apenas por causa do agronegócio, então, que vende, que exporta e tal, e o emprego está em baixa no Brasil, só o Paulo Guedes não sabe, e então ele perde o Ministério do Trabalho, da Previdência e o dinheiro da Previdência para o Onyx Lorenzoni, e aí se vinga em cima do IBGE. Que figura lamentável é esse Paulo Guedes, né? Figura lamentável também é o senador Flávio Bolsonaro. A revista Cruzoé traz o senador na capa a respeito das atividades dele como lobista. Ele é o filho do presidente da República, é um senador da República, e está aí, vive associado com advogados e com lobistas em Brasília. É uma reportagem do Luiz Vassalo, que é um excelente repórter. Eu trabalhei com ele na Rádio Estadão e põe um carimbo em cima. Também recomendo a leitura do artigo do professor Luiz Eduardo Peste, de Arruda. Peste é a família do meu querido amigo Enio Peste, que era comentarista político da TV Globo, né? E o professor Arruda, né? Peste de Arruda, escreveu um artigo maravilhoso chamado Borba Gato, no mesmo espírito do artigo do Peninha no UOL que eu recomendei no vídeo de ontem, mostrando que o Borba Gato não escravizou índio nenhum. Esse pessoal que incendiou a estátua, além de incendiário, de terrorista e bandidinho, vândalo comum, é também ignorante. Está punindo a estátua por um crime que o Borba Gato não teve. E o Borba Gato fez parte das bandeiras. As bandeiras é que alargaram as fronteiras do Brasil, é que passaram o Brasil para chegar até o Peru, a Bolívia, etc. É um bando de ignorantes e completamente analfabetos, né? Antes de terminar aqui, eu queria convidar vocês para acompanhar amanhã, sábado, dia 31 de julho, a entrevista que eu fiz no Neumann Entrevista, exatamente com o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, que é muito assíduo na internet, é um professor da USP, faz parte dos 70 entrevistados daquele meu livro, o Neumann Entrevista. É a primeira entrevista do segundo volume, né? São 35 no primeiro, são 35 no segundo, a dele é a primeira, e agora ele deu uma entrevista sobre os fatos que vêm desde a eleição até agora, né? E o Dois Dedos de Prosa dessa semana é sobre a Olimpíada. E eu aproveitei para conversar com o jornalista, comentarista da Band e da TV Comebol, o Fábio Salgueiro, que vai dar para nós a sua opinião sobre o desempenho do Brasil e as Olimpíadas lá de Tóquio em geral. Aliás, a Olimpíada de Tóquio. Olha eu aqui cometendo um erro de português estúpido. Então, os Jogos Olímpicos e a Olimpíada. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas. Nós não vamos ter as vidas salvas pelas mentiras de Bolsonaro mesmo. Bolsonaro é a fraude. Aprenda isso. Impeachment já, porque Bolsonaro é a fraude.